Toda a honra e glória a Jesus, ao Senhor e Salvador da nossa vida. A Ti seja a adoração da igreja sempre. Amém. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Abraço, seu irmão, na paz. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus por você estar aqui hoje na casa do Papai. Que Deus venha se manifestar na sua vida poderosamente. Amém. Eu peço para que você se sente, tome nas mãos a palavra santa do Senhor. E nós todos vamos abrir no livro de Ezequiel. Glória a Deus. Hoje eu quero estar falando sobre algo que Deus não criou, mas Ele teve que transformar para que se enquadrasse o projeto dele. Vou explicar para vocês. Deus não criou o tribunal para ninguém. O tribunal não é algo que Deus quis que viesse a existir. Mas o tribunal foi criado por causa da desobediência e do pecado. Deus tinha que sentenciar o mal. Por isso, começou o primeiro julgamento de Deus. Aonde? Alguém sabe dizer aonde foi o primeiro julgamento de Deus? A primeira tribuna de Deus. Sabia que a igreja é um estilo de tribunal? A igreja também é um tribunal de Deus. Eu quero falar sobre o tribunal do Senhor hoje. Aleluia. Esses dias eu falei sobre o tribunal Bema, que é o do julgamento das boas obras e das obras feitas sem qualidade, aonde o fogo de Deus há de passar sobre tudo que nós estamos fazendo para Deus. Somente o que é verdadeiro, o que é aceitável aos olhos dele, vai ser contabilizado para a vida eterna. Mas quero falar da forma, da questão da existência do tribunal. O primeiro julgamento de Deus, para quem não sabe, foi realizado no céu, primeiro com os seus anjos. Deus, ao criar os seus anjos, fez um teste. Deus testa eu e você, que é o jeito dele. Assim como é no céu, seja na terra. Nós oramos na oração do Pai Nosso, assim no céu como na terra. Então, quando Deus criou os seus anjos para a sua adoração, Ele precisava testar, porque Deus deu também aos anjos liberdade de expressão, livre-arbítrio. E, na verdade, Deus não criou ninguém para ser um robô. Por isso deu essa oportunidade de escolha, inteligência, para por si só escolher o que é bom. Deus não força você a nada. Deus, Ele espera que você venha por si só, através da tua inteligência, através da tua forma de percepção, Ele venha, aleluia, você venha a optar pelas coisas boas. Deus não te força. Ninguém poderá lá no último dia falar isso. Porque a Bíblia diz, há um texto da palavra de Deus de difícil interpretação, e eu não vou pregar isso, mas está ali dentro da explicação daquele texto que diz assim, ó, vós sois deuses. Quem já leu esse texto da Bíblia? Vós sois deuses? Estou vendo que, quem já leu? Vós sois deuses? Vós sois deuses? Vocês nunca leram. Eu vou ter que pregar isso um dia. Como eu disse, é algo difícil de interpretação. Mas, resumindo, bem resumindo, quer dizer que Deus nos deu a sua capacidade. Fomos criados à imagem e semelhança dele. Temos o poder também de decidir. Então Deus, quando Ele criou os seus anjos, Ele queria ver se os anjos iam adorar, servir a Ele, por livre e espontânea vontade. E aí Deus encontrou em falta
o seu braço direito ali junto, ali dos seus anjos, a Lúcifer. Deus julgou Lúcifer. Deus teve que então julgá-lo. E aí, sendo as sentenças prorrogadas, as chances dadas, Deus deixou ele à vontade, e ele foi semeando o mal em 1/3 dos anjos. E então Deus teve que criar um julgamento. Julgou todos os seus anjos, condenados, expulso. E ali, Satanás caiu com 1/3 dos anjos. O segundo julgamento de Deus foi com o próprio homem. Nós sabemos disso. Quando o homem pecou e Deus julgou, tirando o benefício do jardim e dando a sentença à cobra, dizendo que ela seria esmagada pelo filho da mulher, que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus já havia dado a sentença, mas eu não vou falar de todas as sentenças de Deus, não. Eu estou só apenas dizendo para você que Deus criou o juízo, e não era o projeto de Deus criar juízo. Deus fez uma nova tentativa com a humanidade, livrar eles lá da mão de Faraó. E aí aconteceu algo terrível aconteceu. O povo saiu sem nenhum governo. Diga, governo são regras, são leis impostas sobre o povo. Amém? Todo bom lugar, ou todo bom governo tem regras. Nenhuma casa vai bem se não tiver regras. Nenhum casamento vai bem se não tiver regras. Nenhuma empresa vai bem se não tiver regras. Ou, se nós não soubermos governar nosso casamento, governar a igreja, governar a nossa vida, se não pusermos limites, nada vai ser tão bom. Tudo terá dificuldade. E Deus libertou o seu povo sem governo. Vai para o deserto. Deserto não tem fronteira. Deserto não tem limitações. Deserto não tem leis e limites. Então o povão saiu marchando no deserto, quer dizer, na liberdade, e ali Deus começou a provar o coração deles e ver até onde ia a maldade, até onde ia a perversidade, até onde ia a malandragem, até onde ia o descaso, até onde ia. E aí Deus chamou Moisés: Moisés, vem para cá que nós precisamos conversar. Eu deixei esse povo livre. Lá eles aceitavam regras ditas por Faraó, estavam se submetendo, obedecendo, amassando barro para os outros, sofrendo bastante. Agora que eu tirei eles das imposições, eles estão abusando. Moisés, eu vou te dar umas regras aí. Espera um pouquinho, Moisés. Eu tenho que pôr um limite para esse povo aí. Porque a primeira coisa que eles estão deixando de fazer é me adorar. Então deixa eu colocar aqui, a primeira lei, viu, eu estou mandando, desce lá depois lá e fala para eles que eu mandei. Amar a Deus sobre todas as coisas. Escreve aí. Está vendo? Deus escreveu. Está vendo? Aí Deus começou a ditar: não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, nem os bens do próximo, não adulterarás, não farás imagem de escultura. Deus falou: Senhor, 10, tá bom. Só desce. Moisés chega com a tábua e fala: ó, gente, vocês bagunçaram bastante, hein? Agora Deus botou lei. Vocês ficaram bem à vontade, né? Agora tem regra. Diga, quando tem regra, vai haver cobrança. Sim ou não? Vai ter cobrança. Porque aquilo ali é a régua pela qual nós seremos medidos. Então, haverá um julgamento para a prestação de contas. E a Bíblia diz assim: Deus deu apenas 10 leis. Mas na caminhada do povo de Deus, Deus deu a liberdade para que fosse criar 635 novas outras leis. Isso foram ordenanças, preceitos, as leis de Deus, os mandamentos. Presta atenção no que eu vou te dizer, irmão. Hoje eu e você
somos cobrados quando vimos a igreja. Hoje eu e você, por causa do abuso dos outros, e por causa da nossa índole, nossa carne, nós somos cobrados. Eu e você passaremos pelo julgamento. E conta uma história. Vou contar essa história depois. Mas diga assim: toda lei quebrada requer uma punição. Abra a Bíblia em Ezequiel. Abra a sua Bíblia aí, Ezequiel capítulo 18. E dá glória a Deus, irmãos. Deus seja louvado pela sua vida. Para sempre seja louvado o nome dele. Diz assim: quem achar Ezequiel 18, a Bíblia que está na tua mão é o Código Penal de Deus, é o livro da lei, é a Torá. E esse livro que está aí na tua mão, sabia que ele vai te ajudar no último dia? E sabia que ele também vai te judiar no último dia? Olha o que eu estou te falando, esse livro vai te abençoar, e esse livro pode te amaldiçoar. Jesus disse assim: eu não julgo ninguém, mas a minha palavra há de julgar. Jesus, quando ele disse eu não julgo ninguém, irmãos, ele disse assim: eu dou liberdade para as pessoas, mas elas devem ter consciência da prestação de conta. Agora, olha para o livro de Ezequiel 18, comigo, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, para sempre seja louvado. Diz assim, ó, verso 3, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa o quê? Morrerá. Quer dizer que cada um de nós aqui vão por si só prestar conta. Cada um de nós. Conta do quê? O pai vai dar conta por si, o filho vai dar conta por si. E dará conta do quê? Dos próprios pecados. Se for. E o que é pecado? Quem sabe dizer para mim o que é pecado, irmão? É transgressão da lei de Deus. Repita para o irmão do teu lado: transgredir a lei de Deus é pecado. Amém? Agora, é sério ou não é? Quantas vezes no dia a gente quebra a lei? Várias. No trânsito, a lei no casamento, a lei no trabalho e a lei de Deus. Se você for dar uma olhadinha, nós somos bastante transgressores. Somos ou não somos? Erramos muito. O tribunal de Deus vai ser assim. Juiz é Deus, diga amém. E no tribunal tem que haver testemunha, tem ou não tem? Tem que ter advogado, sim ou não? Tem que ter promotor. Vai ser assim. Deus sentado no trono, vai chegar o réu, o que vai ser analisado, o que está sendo sentenciado. Eu e você, imagine você chegando lá. Vamos pôr aí o irmão na frente de Deus. Vai chegar o promotor, os anjos de Deus são os promotores. Os anjos, os que testificam. Está ali o anjo escrivão, para registrar tudo que é falado.
Sabia como a Bíblia diz que Jesus subiu ao céu, está lá à direita de Deus Pai, e só Ele é digno de abrir os livros? E Ele abrirá o livro. Mas isso aí é outra pregação. O livro, os 7 selos. Já preguei isso do Apocalipse. Mas Jesus é o Cordeiro que abre o livro. Mas não, deixa isso para lá. Vai chegar a primeira testemunha. A primeira testemunha de acusação. O mundo. O mundo. Quem é o mundo? Quem é a pessoa representante do mundo? Não sei. Pode ser o próprio Lúcifer. Mas vai chegar lá o mundo. E o promotor vai falar assim: ei, o que você tem a falar dessa pessoa aqui? Ó, eu vi ele muito por lá. Ele fazia muitas coisas do que eu propunha para ele. Ele se deixou seduzir, dizia que ia juntar tesouro aqui no céu. Mas ele se apegava muito às minhas coisas que eu oferecia para ele, as coisas terrenas. Ele se corrompeu várias vezes, mediante as minhas ofertas. Tudo que eu oferecia, eu via que ele balançava. Algumas ele caía, outras ele se arrependia, mas foram mais erros do que acerto. O que você tem a falar dele? Eu penso que ele é muito mundano. Deus ali analisando. Chega então a hora, o promotor fala assim: é só isso? Eu considero ele mundano, bem pecador mesmo. Chega então, segunda testemunha. A segunda testemunha, a consciência. Chega a consciência e pergunta o promotor para a consciência: consciência, o que você tem a falar dessa pessoa aqui, ó? Ele disse: eu tentei, eu exprimia a mente dele, eu dizia não, e ele teimava em sim. Eu falava: isso aí está escrito que não pode, mas ele sufocava. Tinha vezes que eu estava vendo, a consciência falando, eu estava vendo que ele ia errar, ele ficava nervoso, ele me dava bebida, e eu adormecia. Tinha vezes que ele me drogava, e eu também eu perdia a visão, eu me perdia. Mas quando eu voltava, eu via o quanto ele já estava sujo, o quanto ele havia errado. Olha Deus, juiz, eu fui deixado de lado muitas vezes. Mas o que você tem a dizer dele? Uma pessoa sem consciência. Eu não fui amigo dele. Aí vem o terceiro promotor. Terceiro. Todo mundo olha e fica quieto. Os demônios e os anjos. Fica quieto. Entra uma pessoa poderosa. Nos passos dessa pessoa, todos se arrepiavam. Chegou a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo chega e se assenta, e o promotor diz: o que o Senhor tem a dizer dessa pessoa? E o Espírito Santo olha de uma forma serena e disse: bom, eu tentei morar dentro dele. Eu tentei convencer ele desse dia do juízo. Eu tentei de muitas formas convencer ele do pecado e dizer que tudo que ele faria, de bom ou de ruim, Deus iria recompensá-lo. Se ele fizesse coisas boas, ele seria recompensado. Mas se ele fizesse coisas ruins, ele plantaria isso e colheria isso. Eu falei que Deus é justo. Ele achou que não. E o Espírito Santo disse: eu tentei produzir coisas boas, levei ele a situações difíceis, mas diante de tentações ele cedia.
Eu tentei ensinar as leis de Deus, explicando de uma forma que ele entendesse. Eu usei pessoas para revelar pensamentos dele, caminhos dele, para ele saber que do alto eu vejo tudo, de que o Senhor está vendo tudo. Olha, eu tentei frutificar ele, tentei mudar o caráter dele, mas ele é muito teimoso, ele mente, ele me entristece sempre. Então, eu fiz uma escolha, não mais habitar nele. E eu pedi uma autorização para o Meritíssimo, e ele me autorizou a sair. Mas eis que eu fiquei à porta batendo, tentando ver o arrependimento. Mas mesmo assim ele fez pouco caso. O que você tem a dizer dele? Incorrigível. E aí, o juiz se levanta, o promotor disse assim: ei, Senhor, eu vejo só defeito nessa pessoa. E tem 3 testemunhas de alto peso para condenar. E a tua palavra diz que aquele que errar deve ser morto. O Senhor não pode ir contra a tua palavra. E aí os demônios, já querendo aplaudir, irmãos, disse: o que você tem a dizer, réu? Ele disse: eu não posso me defender porque é verdade. É verdade mesmo. Tudo que eles falaram, não tem como eu mentir, não. Gostaria até de advogar por causa própria, mas eu não posso. Eu não posso. Então chega o juiz e disse assim: então, nós vamos sentenciar você. A sua alma será morta e lançada ao inferno. Porque você tem uma lista de acusação. E você não tem ninguém para te ajudar. Ninguém para falar bem de você. Esse foi o primeiro julgamento que o homem passou. Eu vou terminar essa história, antes eu vou contar outra. Certo dia um mocinho, numa cidade, 2 jovens. Esse mocinho cresceu com outro amigo. E esse amigo, irmãos, esse amigo pensou grande: eu vou crescer, vou ser alguém. E aí na idade, já para ir embora estudar, o menino ficou na sua cidade e o outro foi para a cidade grande. Esse morava no interior. E o da cidade grande se afastou daquele amigo, aquele colega, que todo dia eles se viam. E aconteceu algo, irmãos. Uma história está ligada à outra. Aconteceu algo muito forte. Aquele mocinho do sítio matou uma pessoa. Enraivecido, matou uma pessoa. E ele foi parar num tribunal humano. E aí na hora, na situação do acontecido, da morte, aquele amigo lá da cidade voltou correndo: vou perder meu amigo. Chegou e foi falar com ele antes do dia da audiência e disse assim: olha, meu amigo, ele que estava em prisão ainda, esperando ser julgado: meu amigo, o que você fez? Rapaz, eu errei. Ele me tirou do sério, eu errei. Foi uma coisa que eu não entendo que eu fiz. Mas o que você foi fazer, rapaz? Sou teu amigo. Eu fui morar fora, mas eu me formei advogado. Eu posso ajudar você. O outro amigo disse assim: você é advogado? Você não. Não precisa de você não, mas que eu fiz, eu vou pagar, eu vou me enfrentar. Aí um amigo falou assim: o dia que você precisar de mim, eu vou e te ajudo.
Mas me avisa logo, que eu vou te ajudar. Irmãos, chegou o dia do julgamento. E aí o juiz disse assim: você está condenado. E quem que sentado estava do lado? Aquele amigo. Mas ele não estava sentado para assistir. Num tribunal existe dois tipos de advogado. Diga, dois tipos de advogado. Advogado de acusação. Diga isso. E advogado de defesa. Sim ou não? Advogado de defesa e advogado de acusação. Chega então aquela hora que o amigo se levanta diante do juiz e diz: ele é culpado, pode sentenciá-lo. O amigo disse assim: você é um traidor, você é um traidor, você foi agora para me acusar. Ele disse assim: enquanto eu estava do teu lado, eu te ofereci defender você. Só que você não me quis. A família do falecido me contratou. Agora eu sou o advogado que vai contra você. Eu sou o advogado de acusação. Jesus, Ele está conosco aqui. Diga isso. Jesus está comigo. Abre 1 João capítulo 2. Primeiro João capítulo 2, quem achar diga glória a Deus. Diz assim: meus filhinhos, verso 1, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, aleluia, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Diga glória a Deus. Jesus, Ele é o nosso advogado. Ele, enquanto está aqui conosco, irmãos, nos absolve das leis de Deus, que são difíceis de se cumprir. Por isso que a lei, ela mata. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia. Jesus veio não para acabar com a lei, mas para fazer ela cumprir dentro de nós. E aquele julgamento, o primeiro julgamento do trono de Deus, parecia ter tudo acabado, mas alguém vem e bate na porta. Pá. Deixa eu entrar. Olha, eu sou o advogado dele. Como não houve um advogado de acusação, só o promotor, então eu posso dar o meu parecer como advogado de defesa dele, já que não há quem condene. E aí, Jesus, o advogado daquele homem, meu e seu, vai chegar e vai dizer assim: juiz, Deus, ele está condenado, ele pecou, ele é digno de morte, mas eu quero que o senhor lembre o quanto ele foi bom, o que ele fez lá na igreja, o que ele fez, o quanto ele falou de mim, ele acreditou em mim. Ele não teve uma boa conduta perfeita, mas ele creu em mim. E a tua palavra diz que se alguém cresce em mim, ele seria salvo. Então, ele creu em mim. Ele creu que um dia eu fui à terra e morri pelos pecados dele. Juiz, sabe aquelas marcas na mão?
foi para mim perdoar ele, para mim tocar nele. Sabe aquela coroa de espinho? Foi para que ele fosse alguém hoje nesse reino. Eu lancei a minha coroa para coroá-los como reis e sacerdotes. Então, mediante o meu sacrifício e tudo que eu fiz de bom para ele, eu quero dizer que ele está perdoado. Porque quem está em mim, não há nenhuma acusação. Quem está em Cristo Jesus. Irmãos, sem Jesus Cristo, Ele é o único advogado. Não é a Maria, não é o Santo Antônio, não é o São Pedro, não é nenhum tipo de santo. É só Jesus Cristo na tua vida. Se Jesus não estiver na tua vida, você já estaria morto e condenado pelo teu pecado. Mas se você está vivo é porque Jesus está guardando você. Jesus está preservando a tua vida. E às vezes você fala, cadê Jesus na minha vida? Cadê Jesus? Jesus está lá no céu intercedendo por você, meu irmão. Rasgando a cédula que te era contrária. Jesus está lá no seu trono. Está lá para dizer, o mundo está condenando você. O Espírito Santo tem que passar um relatório verdadeiro para Deus. Os anjos estão anotando tudo que nós estamos fazendo. Mas se não for Jesus, nós estamos todos perdidos. Então, não brinque com Jesus. Fale desse Jesus, irmãos. Porque tem pessoas que não têm noção do que é o julgamento de Deus. Do que é esse trono. Do que é estar diante do Todo-Poderoso. As pessoas não sabem que elas estão sendo beneficiadas. A pior coisa que existe é Jesus chegar no último dia e for o seu advogado, não o seu, for o advogado de acusação. Jesus não vai deixar de te ver lá no trono. Não vai deixar. Mas eu quero te dizer que ele seja o teu aliado, aquele que te defende. Por isso que eu disse, a tua Bíblia, ela te abençoa, porque ela te ensina. Mas a mesma Bíblia que está na tua mão, pode ser ali que vai estar a sua condenação. Por isso nós precisamos do quê? Ler Bíblia. Estudar a Bíblia, irmãos. Nós precisamos conhecer as leis de Deus. E não ficar só esperando no último dia a graça. Não, a graça. A graça. Irmãos, a graça está aí. Diga glória a Deus. A graça está aí, mas não fica acreditando só na graça. Não fica só confiar na graça. Porque aquele julgamento do mocinho, o primeiro julgamento que eu estava falando, Jesus foi na graça alcançar. O réu condenado por 3 testemunhas. Mas o segundo julgamento que eu falei, aquele ali não tem jeito. Aquele ali, o próprio Jesus que era para defender foi o que acusou. Então eu fiz você entender que Jesus pode ser o seu bom advogado, ou ele pode ser o advogado que vai te condenar. A tua Bíblia pode ser por ela que você vai ser salvo, mas por ela você pode ser julgado. Jesus disse, não julgo a ninguém, mas a minha palavra há de julgar. Quem está entendendo isso? Então a Bíblia diz claramente que quem está em Cristo, nova criatura é. E nenhuma condenação há em quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas sim segundo o Espírito de Deus. Amém? Ai, pastor, hoje eu vim tanto para ouvir uma palavra de ânimo, de fé. O Espírito Santo também faz isso, nos leva à consciência do juízo de Deus. E ele virá e vos convencerá da justiça, do juízo e do pecado.
o Espírito Santo, se ao ouvir tudo isso, você foi tocado a ser melhor, a se arrepender e fazer de Jesus seu advogado, isso é obra do Espírito Santo na tua vida. Amém? Fica de pé onde você está. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Põe a mão no seu coração. Em nome de Jesus. Pois eu quero falar sobre os 7 juízos de Deus. Uma coisa que eu vou ministrar aqui para os irmãos. Os 7 juízos de Deus. Feche seus olhos. Convida Jesus para ser aquele amigo. Convida ele para advogar a tua causa. Eu acho que você deve estar passando alguma luta muito grande. Mas eu sei que Jesus vai entrar nessa causa. E se Jesus entrar nessa causa, ele ganha. Namasui Kamanai. Oh, glória. Então convida Jesus para primeiro, para ser o teu advogado da tua alma. Segundo, para ele ser advogado dos seus problemas. Então fale com Jesus agora. Agora é o seu relacionamento com Jesus Cristo. Mediante a todas as quebras de compromissos, de pactos, de votos, compromissos que você faz diante de Deus, mandamentos violados, diante de Deus você erra na aliança do casamento, você tem errado na sua aliança com as pessoas. Eu não sei o que está acontecendo, o porquê é que você está tão assim diferente, o que é que está fazendo você errar tanto assim, e fazer coisas que são contrárias à lei de Deus. Eu não sei, meu irmão, por que você está fazendo isso, mas uma coisa eu quero te dizer: corre para Jesus, corre para Ele, e pede força para Ele, para que Ele venha mudar, para que Ele venha transformar, para que Ele venha rasgar a cédula que te é contrária. E eu tenho absoluta certeza que ninguém mais vai apontar o dedo para você, que você não vai mais ter que pagar miséria e opressão na tua vida. Então seja agora justificado no sangue de Jesus. Lava a sua vida, lava a sua consciência no sangue de Jesus. Pede o sangue de Jesus, fala: Senhor, me purifica do pecado. Senhor, advoga minha causa, muda a minha história, me molda, Senhor, me transforma. Não me deixa andar nos caminhos errantes, para que eu venha ser surpreendido de forma, meu Pai amado, ruim. Eu não quero, meu Deus, ser motivo do Senhor se entristecer com a minha vida, a minha conduta na terra. Eu não quero ser motivo a entristecer, não quero dar motivo ao Espírito Santo ficar triste comigo. Eu quero ter uma consciência pura, eu quero estar longe das ofertas do mundo, quero, meu Pai, andar na luz, andar na tua palavra. Eu não quero, Senhor, ser condenado no último dia. Ah, meu Pai, me lava, me santifica, passa com o teu poder, meu Deus, sobre a minha causa, sobre a minha alma. Coloca na mão de Deus. Coloca na mão de Deus, irmão. Coloca na mão do Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, o Jesus Cristo, o justo. Ele é o nosso Deus, Ele é o teu Deus. Ah, irmão, bendito é o dia que você entregou tua vida para Jesus. Bendito é o dia que você falou: Jesus, olha para a minha vida e me muda, e toma conta da minha alma. Bendito foi esse dia que o Senhor te chamou, que o Senhor te tirou da idolatria e das mãos dos advogados falhos, que somente iriam te levar a uma audiência que você ia entrar perdendo, e ia perder. Então, em nome de Jesus, Pai, obrigado para o Senhor me justificar. Pede a Deus: Senhor, me justifica, muda a minha vida, me lava, me purifica. Eu não quero, Senhor, que não haja nenhuma condenação contra mim. Eu não quero que pessoas falem de mim, eu não quero que demônios falem de mim. Eu não quero mais, eu quero ser justificado, eu quero ser justificado, santificado, eu quero ser purificado do meu mal, do meu pecado. Eu quero isso agora. Me perdoa, pede perdão para Deus, irmão. Pede perdão para Deus, minha irmã. E está escrito no verso 2 de 2 João 2, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a propiciação. Isso quer dizer, é Ele quem purifica os nossos pecados. É
Ele quem justifica diante de Deus os nossos pecados. Jesus está agora diante de Deus, à sua direita, à sua destra, dizendo assim: Pai, perdoa ele, porque eu estive lá, eu sei o quanto é ruim passar por essas tentações. Jesus foi tentado em tudo, mas não caiu em nada, ele ficou santo e puro. Mas Jesus, sabendo da intensidade da dor, da intensidade das dificuldades que estão sobre nós, ele está agora, hoje, diante do Pai, sendo a propiciação dos seus pecados, sendo aquele que justifica a sua causa, e está lá dizendo: Senhor, é verdade, ele tem essa tendência ruim, ele tem um coração diferente, ele tem muitas falhas, mas isso é difícil, mas eu morri por ele, eu entreguei minha vida por ele, eu santifiquei ele, eu dei o meu Espírito Santo por ele, e ele vai ser mudado. Eu vou lutar nele, eu vou adubar ele, eu vou cuidar dele, eu vou ministrar na vida dele, eu vou santificar ele para o Senhor. Ele vai morar no céu. Eu morri e lavei os pecados dele, Senhor, com meu próprio sangue. Olha lá, ele está arrependido, olha lá, ele está mudado, olha lá, ele está pondo a mão no coração e dizendo: eu não quero mais ser o mesmo. Olha lá, ele está com medo do julgamento, olha lá, e Deus está dizendo assim: é verdade, filho, eu estou olhando agora para o coração dele, e agora Deus está dizendo assim: vai lá, Espírito Santo, vai lá e entra nele, e levanta ele, e abençoa e cura as feridas dele, e faz dele um vaso de honra. Recebe a unção do Espírito Santo, recebe a porção do Espírito de Deus, recebe o Espírito de Deus na sua vida. Jesus Cristo quer te ver de pé, irmão. Jesus Cristo quer te ver curado, minha irmã. Jesus Cristo não quer, às vezes o pastor ora, sai demônio, o demônio não sai. Não sai por quê? Porque a pessoa não arrependeu do pecado ainda. O pastor ora, Jesus cura, e a pessoa não é curada. Por quê? Porque a pessoa ainda não se arrependeu do seu pecado. Porque aquele que confessa o seu pecado, o Senhor vem e sara. Aquele que deixa o mal encontra misericórdia, aquele que deixa o erro, ele encontra a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus pode ser prosperidade, a misericórdia de Deus pode ser finanças abençoadas, a misericórdia de Deus pode ser o teu casamento renovado, a misericórdia de Deus pode ser a sua cura. Mas não adianta Deus querer fazer algo na sua vida se não há um arrependimento. Então Jesus está hoje olhando com bons olhos para a tua vida, meu irmão. Jesus está hoje, ele se ofereceu como expiação para os pecados da humanidade, do mundo, os nossos e do mundo todo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a andar na fé. Repita comigo: Senhor Jesus, eu invoco a sua grande obra sobre a minha vida. Lava-me dos meus pecados, dos quais eu conheço e dos quais me são ocultos. Me purifica. E eu peço, transforma-me e me guarda desse mal, do julgamento, desse lugar que não é nem meu. Não quero estar aí no julgamento. E eu sei que o Senhor também não quer estar aí, porque o Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. E esse julgamento seja para o diabo, seja para Satanás, e não para mim e para minha família. Perdoa-me, Senhor, as minhas falhas, a lei que eu quebro. Me perdoa, pois eu não vou mais errar. Eu vou ler mais a tua palavra, eu vou me dedicar mais às tuas leis. Eu quero, Senhor, te servir melhor, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Assim seja. Diga: não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Eu quero estar em ti, Senhor. Que o Senhor esteja em mim e tuas palavras estejam em mim, pois assim tudo o que eu pedi o Senhor fará. Amém? Amém?